Olá, tudo bem com vocês? Você está no canal da Kel. Essa é a 7ª lição do livro Lições Bíblicas da CPAD Jovens e Adultos, com o tema Os Problemas da Igreja e Suas Soluções. Então, nessa lição 7, nós vamos estudar um pouquinho as lições de Israel para a Igreja. Ora, tudo isto lhe sobrevê como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já estão chegando os fins dos séculos. 1 Coríntios 10:11. Os exemplos deploráveis da história de Israel, o desagrado divino que este motivou e as lições trágicas que ele colheram devem servir de aviso para os cristãos de hoje. Em 1 Coríntios 10:12, diz assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar, e todos comeram do mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já não chegamos aos fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. A Bíblia deixa claro, nos primeiros versículos de 1 Coríntios 10, que os cristãos dessa igreja tinham com uma autoconfiança demasiada. Isto fica evidente no fato de Paulo trazer-lhes à memória os privilégios de Israel desde os seus primórdios e que, apesar disso, foram severamente castigados. Privilégios espirituais se implicam em responsabilidade diante de Deus, do próximo, da igreja e da sociedade. O povo de Israel foi alvo do amor, da graça e da misericórdia de Deus durante sua peregrinação no deserto. O Senhor os assistiu, dirigiu, alimentou e protegeu-os em sua caminhada rumo à terra prometida. Não obstante, o povo não alcançou a bênção em Canaã. Semelhantemente, Deus não tolerará o pecado deliberado e consciente da nova aliança. Um assunto importante para a igreja. Não quero, irmãos, que ignoreis. Os pastores, líderes dirigentes são em parte culpados pelas ignorância doutrinária da Igreja de Cristo. A maior parte das pregações não contém de ensinamentos bíblicos. Nos cultos em geral, só a música, anúncio e até divulgação em plataformas práticas para mensagem, plataformas políticas, né? Para a mensagem autêntica da palavra de Deus, não há mais espaço. Os abençoados testemunhos de bênçãos recebidas não têm mais vez. Daí a pobreza e a letargia dos cristãos, que leva à mornidão espiritual. Até o horário da lição bíblica da escola dominical é encurtado. O mesmo acontece com os cultos de doutrina. O livramento de Israel da escravidão do Egito. Nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. A nuvem à noite tomava forma de uma colossal coluna luminosa de um lado para mostrar aos israelitas o seu caminho, e escura do outro lado para ocultar o povo de Deus de seus inimigos. Já durante o dia, formava-se uma intensa cobertura protetora contra o sol,
causticante do deserto e de suas areias escaldantes. A nuvem era um símbolo visível da presença de Deus entre o seu povo e da sua proteção. O batismo de Israel em Moisés, na nuvem no mar, a passagem de Israel pelo meio do mar, foi um batismo típico que apontava para o batismo em um espírito e para o batismo com águas que Jesus ordenou em Mateus 28:19 e Marcos 16:18. Eles foram batizados em Moisés, isto é, para se unirem Moisés, para ficarem sob a sua liderança em obediência à lei de Deus. Assim como hoje, pela fé, estamos unidos a Cristo por nossa livre entrega, para segui-lo como nosso Salvador e servi-lo como nosso Senhor. Bênçãos espirituais, manjar, bebida e pedras espirituais, que se encontram lá no versículo 3 e 4. Engana-se quem pensa que Israel não tem o elemento divino em seu meio. Os privilégios de Israel destacam-se ainda mais quando consideramos que Cristo na sua pré-existência estava com os israelitas. Ele foi o ser divino que libertou o povo de Israel e acompanhou a terra prometida, suprindo-lhes as necessidades. Mesmo assim, toda a geração que saiu do Egito pereceu no deserto em consequência da incredulidade, com exceção dos 2 homens. Apesar de suas conquistas espirituais, Israel entrou pelo caminho da desobediência e sofreu duros reveses. É preciso, pois, considerar o que está escrito em Lucas 12:48. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. Será que o mesmo não está acontecendo conosco? Será que ainda mantemos a ortodoxia doutrinária e o fervor pelas almas perdidas? No versículo 5 do capítulo em estudo, Paulo não se refere a algo abstrato, mas a uma tragédia real para demonstrar que um povo, não obstante estar no usufruto de grandes bênçãos espirituais, pode decair em consequência da presunção, autoconfiança, vaidade e jactância. Mas Deus não se agradou da maior parte deles. Muitas vezes a maioria pode estar errada e a minoria certa diante de Deus. A garantia de se estar certo depende da revelação divina, a Bíblia e do Espírito predominante nas vidas, na congregação, no ambiente e nas decisões. Foram prostrados no deserto. A multidão de sepulturas no deserto foi como um memorial à rebeldia, à carnalidade e à ingratidão para com Deus. O mesmo estava acontecendo em Corinto. Apesar dos privilégios espirituais daqueles cristãos, a nossa espiritualidade não nos faz deixar de ser seres humanos. Daí a advertência do Senhor: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vejamos quais foram os pecados de Israel. Alguns eram pecados do espírito, praticamente invisíveis, de ação mais interna. Outros eram pecados da carne, declarados e patentes, e de ação mais externa. A cobiça. Não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. Cobiçar é querer um bem que pertence ao próximo. O caso está em Números 11, 4, 5. Ao longo de sua história, Israel repetiu este pecado diversas vezes. A Bíblia mostra que em Corinto, os cristãos também haviam encontrado pelo caminho da cobiça e da carnalidade. Também tem a idolatria, que é o caso do bezerro de ouro e de outros episódios semelhantes envolvendo Israel. Corinto também era uma cidade idólatra. Em seus templos pagãos, o culto aos ídolos era um misto de orgia, bebidas e danças, uma imoralidade generalizada.
Os ídolos de hoje, da idolatria grosseira, desumana e escravizadora do passado, não resta tanto hoje em dia. Neste século, os piores ídolos são os do coração do homem. No caso do cristão, ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus em sua vida, coração, mente e tempo. Ou Deus é Senhor e Senhor absoluto de todo o nosso ser, ou não. Ele não aceita meios termos. Ele não aceita meios termos, jamais. A fornicação. Porneia é o termo original aqui e refere-se à prostituição em geral, à prática sexual ilícita e antibíblica. Uma das mais potentes armas de Satanás hoje é a liberação sexual. Homens e mulheres perderam todo o sentimento de pudor, recato e dignidade e entregaram-se à permissividade e à imoralidade sexual. Tentar a Deus. À semelhança dos judeus, os cristãos de Corinto estavam a tentar a Deus. Talvez estivessem frequentando os templos pagãos, achando que a graça de Deus, que os privilegiara, os guardaria do mal, isto é, tentar a Deus. Tem a murmuração. Murmurar é queixar-se sem causa de alguém. É o pecado da ingratidão. Pelo teor do versículo 10, Paulo refere-se a Números 14, de 1 a 4. Os israelitas nessa passagem alegavam que Deus os enganara, tirando-os de um lugar de fartura para um deserto onde nada havia. O destruidor referido no versículo em apreço é certamente o anjo da morte. O pecado de murmuração contra Deus pode levar à blasfêmia e que é muito pior. Nesta lição, vemos que o Antigo Testamento foi escrito para aviso nosso, por isso atentemos para essas lições. O fim do tempo é chegado. São chegados os fins dos tempos. É evidente que o diabo se esforçará cada vez mais para destruir a igreja, procurando agir nela de dentro para fora. Quem pensar que está de pé, cuide-se. A leitura completa do versículo 12 fala do cristão que confia em si mesmo. No entanto, precisamos em todo o tempo depender do Senhor para uma vida sempre vitoriosa em todos os sentidos. Quanto mais vigilância, melhor. Como estamos no final dos tempos, temos de ter uma vida de plena vigilância para que, em momento algum, venhamos a agir como os israelitas em sua jornada para a terra prometida, pois o Senhor Jesus em breve virá buscar a sua igreja. Vigiemos, pois, em todo o tempo. Que você, querido ouvinte, possa estar colocando essa mensagem em sua prática diária e que você aprenda que Deus é tudo em nossas vidas, que possamos deixar todo o mal de fora, nossas vidas, como a cobiça, a idolatria, a fornicação, e não podemos tentar a Deus, vamos deixar de lá também a murmuração. Que Deus lhe abençoe grandemente em Cristo Jesus. Amém.